Por uma questão estética, mas acima de tudo de saúde, o mundo assistiu nos últimos tempos a um crescimento da preocupação com os dentes. Se há uns anos viver com dentição incompleta ou até mesmo sem dentição era quase um ato de resignação, hoje, por causa da reabilitação oral, já não é bem assim. Este tema vai ocupar os nossos próximos minutos aqui na edição da manhã. Minutos de conversa com o dentista Fernando Duarte. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Como está? Há, de facto, uma maior preocupação, e neste caso em concreto, dos portugueses com a saúde oral? De facto, nota-se que as pessoas começaram a preocupar-se com os dentes, não só por uma questão estética, mas por uma questão funcional. Ou seja, depois dos anos 70, dos anos 80, em que massivamente os nossos tratamentos eram extrativos, perder dentes, hoje nota-se que os pacientes têm essa preocupação estética, mas também funcional com a alimentação. E para além daquilo que é óbvio, o que é que a falta de dentes, nem que seja de um, pode causar? Inúmeras situações clínicas, nomeadamente a alteração da fonética, a alteração da mastigação, a alteração da tonificação muscular, não é? Aquelas rugas da expressão que costumamos ver nos pacientes que vão perdendo paulatinamente, porque o osso, o nosso património ósseo, vai sendo perdido com o tempo se não for estimulado pela presença de dentes. E os implantes são a única opção? Não, de facto os implantes são a última opção. A dentição natural, como sabemos, é uma dentição fixa. No passado tem sido feita uma reabilitação com próteses removíveis, mas de facto o nosso trabalho cada vez mais é mimetizar a natureza, e a natureza tem dentes fixos. Como tal, com os implantes dentários nós conseguimos proporcionar aos nossos pacientes dentes fixos com durabilidade. Estamos a falar de tratamentos com uma durabilidade de 30 a 35 anos. E o sucesso é sempre garantido, quer num caso, quer noutro, quer nesse, quer depois no da implantologia? Como académico, eu terei que dizer que em medicina, nem sempre nem nunca, não há taxas de sucesso de 100% nem de 0%. A taxa média da colocação dos implantes, estamos a falar de 97,5%. Anda lá próximo, não muito sei, bom, gostei, muito mas bom, muito bom. Anda lá próximo. Sim, muito bom. Há um conjunto de parâmetros que nós não controlamos, nomeadamente os hábitos tabágicos do paciente, as condições médicas do próprio paciente. Isso pode condicionar o sucesso de um implante? De facto pode condicionar. Pode haver ali uma diminuição, se termos uma condição médica, a diabetes ou a osteoporose, as taxas diminuem relativamente, mas não são números significativos. E depois, a grande perda de implantes por parte do paciente tem a ver com a higienização. E eu costumo dizer que os implantes também não têm autolimpeza. Ou seja, nós temos que manter a higienização para que eles consigam preservar ao longo do tempo. O Sr. trouxe-nos aqui, creio que são dois casos de antes e depois. Eu acho que podemos olhar para eles e podem ir comentando a situação em que estavam estas bocas e como ficaram depois. O que nós notamos é que nós temos dois tipos de pacientes. Temos o paciente desdentado total e temos o paciente que ainda não sabe que é desdentado total. Ou seja, tem um conjunto de peças dentárias, mas com mobilidade, com tártaro, com alguma handicap em termos de mastigação. Hoje em dia, consegue-se reabilitar um paciente no mesmo dia, conseguimos tirar os dentes, conseguimos pôr implantes e proporcionar ao nosso paciente uma dentição fixa. Mas neste caso, em que ainda havia naquela boca, em mau estado, é óbvio, mas ainda haviam bastantes dentes, têm que ser retirados, é um caso perdido? Em alguns casos podem ser recuperados. Quando o património ósseo assim o permite, nós podemos recuperar os dentes do nosso paciente. Naqueles casos especificamente, era um caso com mobilidade extrema, em que o paciente já não se conseguia alimentar corretamente, já não conseguia falar corretamente, e nós, no mesmo dia, como disse, conseguimos tirar os dentes, conseguimos pôr implantes. Isso é no mesmo dia? No mesmo dia. No mesmo resultado. Ou seja, num dia de clínica nós conseguimos fazer isto, não só nós, como diversos colegas em todo o país, conseguem proporcionar este tipo de reabilitação ao paciente. Este é um dos casos. Vamos olhar para outro que creio que também temos aqui para mostrar. O outro caso é um caso mais grave. É um caso interessante do ponto de vista funcional, porque é uma desdentada total com 40 anos. Ou seja, ela durante 40 anos não teve dentes fixos. O que é que significa? Significa que nós vamos ver uma grande atrofia muscular. Tá bem? Uma grande atrofia muscular que se vai refletir naquelas rugas
típicas do próprio paciente. A questão situa-se no comentário do marido que diz que nunca viu a esposa sem dentes. Ou seja, aí já teve reflexos não só na saúde oral, mas também noutros aspectos físicos na autoestima da paciente. Não sei se estamos em condições, penso que agora já poderemos ver essa imagem de uma senhora que tem 40 anos e quando lhe é feita a intervenção já era desdentada total. Pronto, 0 dentes. Não, doutor, estão a dizer que essas imagens não estão em condições, de qualquer das formas, poderá retratar aqui o que é que foi feito e como é que resultou. Hoje em dia conseguimos fazer a reabilitação não só superior, mas também superior e inferior no mesmo dia. Exatamente o mesmo método que falamos anteriormente, mas reabilitando mesmo o paciente totalmente superior e inferiormente. As técnicas cirúrgicas cada vez são menos invasivas, cada vez o paciente tem um desconforto menor em termos de pós-operatório e cada vez mais as expectativas são altas. Estamos aqui também a trabalhar já com outro tipo de problemática em termos de pacientes, que é a autoestima, o condicionamento em termos de profissão, em termos de vida familiar, em termos mesmo de vida profissional. Doutor, agora a parte mais dolorosa, e não falo numa dor física, isto não é barato. Não, de facto muito não é. Muito longe disso. Teremos que colocá-lo na seguinte perspectiva. Se nós fizermos tratamentos intermediários durante os vários anos, acabamos por ter um custo. O implante não é um tratamento barato, mas ao mesmo tempo é um tratamento duradouro. Ou seja, a opção tem que ser feita, em que estamos a tentar fazer uma reabilitação que tenha uma durabilidade de 35, 40 anos, conforme a qualidade de higienização do paciente. E para próteses sucessivas. Mas muitas destas pessoas, e estamos a falar aqui numa faixa etária já acima dos 65 anos em muitos dos casos, não há condições financeiras, mesmo sendo algo bastante duradouro, tem essa noção também? Completamente. Existem outras opções de tratamento, não completamente fixo, os dentes não completamente fixo, mas parcialmente fixos, que permitem ao paciente melhorar largamente a sua qualidade de vida. Também, de facto, economicamente, há um investimento bastante avultado. No entanto, existem planos de pagamento e os tratamentos têm uma duração de 6 meses. Na sua opinião, para as pessoas que não têm estas possibilidades financeiras e têm, de facto, uma boca no estado como aquela que vimos, infelizmente não conseguimos ver a outra imagem, mas aquela em si estava muito má e ficou com o resultado no próprio dia, pelo menos aparentemente, bastante mais agradável. Acha que deveria haver uma maior atenção por parte do Serviço Nacional de Saúde para esta área da saúde oral? Julgo que sim, porque o desdentado total é visto como um desdentado total e, de facto, o desdentado total é um amputado. Se nós se tivéssemos uma noção mais não só recuperadora, mas também reabilitadora, teríamos que ter atenção a estes pacientes, porque nós estamos a falar de pacientes que estão a perder órgãos dentários e, como tal, a nossa intervenção deveria começar pela prevenção, pelo seguimento em termos escolares, pela educação da nossa população e aqueles que teríamos que reabilitar, teríamos que ver também numa perspectiva, quer de Serviço Nacional de Saúde, quer de clínica privada, ou de um acordo de ambos, ou numa simbiose de esforços para que as coisas funcionassem melhor no futuro. Doutor, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença na edição da manhã. Igualmente, 9 horas.